Mateus capítulo 28, nós vamos entender para quem é essa mensagem de espalhar o Evangelho. Para quem é essa mensagem de levar as boas novas do reino? Mateus 28. Mateus 28, a partir do verso 18. A minha Bíblia traz um título. Sua Bíblia tem título também, Jorge? Deixa eu ver. Mateus 28, 18. A Grande Comissão. A Grande Comissão. Esse é o texto base da nossa igreja. Vamos entender o que é a Grande Comissão. A palavra do Senhor diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Deixa sua Bíblia aberta, curva a sua cabeça, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra, Senhor, a palavra não é minha, mas é a palavra perfeita que saiu da tua boca, Pai. Nós queremos, meu bom Deus, nesse momento, que o Senhor venha falar conosco. Que o Senhor venha, meu bom Pai, a se revelar, para que nós possamos entender qual é o nosso papel, Senhor, nessa grande comissão estabelecida pelo Senhor. Que o Senhor venha, meu bom Deus, a revelar o profundo e o sobrenatural e que nós possamos sair daqui cheios de Ti, Pai. Cheios do pão da vida, para a glória do Teu nome. Amém? 2021. Todo líder de ministério, quando o ano vai se aproximando do fim, ele já começa a buscar de Deus uma temática de trabalho para o ano seguinte. Todo líder de ministério, ele sempre busca de Deus aquilo que Deus tem para o ministério no ano seguinte. E eu estou nesse trabalho desde outubro do ano passado, buscando o Senhor. Senhor, o que o Senhor vai fazer na grande comissão aqui nos Estados Unidos em 2021? E toda vez que eu orava ao Senhor, toda vez que eu buscava do Senhor, a única resposta que eu obtinha é evangelismo. Só isso que Deus falava comigo, só isso que Deus revelava. Evangelismo. E nas últimas semanas de 2020, Deus, Ele colocou uma certeza muito grande no meu coração, que nós estamos nas últimas horas, nos últimos minutos. Jesus já está muito próximo de voltar. Amém. A palavra do Senhor diz que é a maior besteira do mundo nós ficarmos ajuntando tesouros na terra. Porque ajuntar tesouro na terra, em primeiro lugar, significa que o nosso Deus é Mamon e não o Deus Criador, o Deus vivo, o Deus poderoso. Você precisa ter prosperidade na sua casa. Você precisa viver bem, você precisa viver de uma forma digna. Mas tudo aquilo que chega em excesso para você é para abençoar a vida de outras pessoas. Eu quero te lembrar uma coisa, que a nossa natureza adâmica, vez ou outra, ela nos faz esquecer. Nossa natureza adâmica é uma natureza egoísta, porque se a gente tem o suficiente, a gente já quer um pouco mais para amanhã. Se a gente já tem esse pouco mais, a gente quer um pouco mais ainda para o mês seguinte. A gente está querendo sempre se garantir. A palavra de Deus diz que é a maior bobagem, a maior besteira do mundo eu fazer, ou tentar fazer com a força do meu braço. A palavra do Senhor me diz que é inútil planejar, porque se eu planejo e Deus não realizar, não adianta absolutamente nada. Planejou em vão, você fica perdendo tempo. Então Deus nos deu uma tarefa. Ele disse assim: o homem pecou e pelo pecado ele tem que trabalhar para comer. Mas uma vez que você trabalha e você sustenta a sua casa, você tem uma vida digna, tudo aquilo que vem de forma sobejante é para abençoar a vida de outras pessoas. Quero te lembrar o seguinte: Jesus morreu não para ficar acumulando tesouros em bancos. Jesus morreu por um motivo apenas, que é o resgate de pessoas. Olha para essa pessoa que está do seu lado, o seu irmão em Cristo. Olha para essa pessoa, dá um sorriso para ela. Jesus morreu para que essa pessoa que está do seu lado, ela possa ter relacionamento com Deus.
para que essa pessoa ela possa ter um futuro em Deus. Ela possa ter uma expectativa de eternidade. Jesus morreu para que essa pessoa um dia pudesse ser salva. Jesus morreu para que essa pessoa pudesse ter um relacionamento restabelecido com Deus. Ter comunhão com Deus. A única coisa que Jesus espera de mim e de você é que nós demonstremos a nossa gratidão. Espere de nós a nossa gratidão. Gratitude. Porque uma vez que nós expressamos a nossa gratidão, nós precisamos fazer algo para expressar essa gratidão. Papai vai pregar normal, o que você conseguir, você vai passando para ele, tá? Então, como é que nós vamos expressar essa gratidão? Nós precisamos tomar o nosso posicionamento diante de Deus e fazer aquilo que Ele espera de nós. O que nós precisamos fazer é o que está dito aqui na palavra. Jesus, aproximando-se, falou, dirigindo aos discípulos e todas as pessoas que estavam ali presentes, disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou contigo todos os dias até a consumação do século. Jesus disse para que nós pudéssemos nos posicionar e fazer aquilo que Ele fez por nós também. O Ministério Grande Comissão Church não é um ministério egoísta. O altar não é meu, eu já disse isso várias vezes e vou repetir. O altar é do Senhor, pertence ao Senhor. A minha função aqui é reconhecer no Guilherme o ministério dele e ajudar o Guilherme a ativar o ministério dele. Porque quando eu faço isso, eu estou cumprindo o ID de Jesus na minha vida. O que é o talento que Deus me deu? O talento que Deus me deu foi a minha voz, a capacidade de ter um relacionamento, a comunhão com o Senhor e fazer com que esse relacionamento ele possa ser multiplicado na vida de outras pessoas. Muitos se enganam quando pensam, quando leem a parábola dos talentos, pensando que está falando sobre dinheiro. Nós não estamos falando sobre dinheiro ali, o Senhor não está falando sobre dinheiro, porque um talento ele só se multiplica quando eu multiplico na vida de alguém. Esse é o talento. Então, se eu tenho um talento e reconheço o talento do Guilherme, o meu talento ele vai ser usado para ativar esse talento da vida do Guilherme. Deus é um Deus de multiplicação, não é um Deus de divisão nem subtração. Multiplicar talentos é eu ensinar a Luísa, eu ajudar a Luísa naquilo que Deus deu para ela, no ministério que Deus deu para ela, porque Deus deu um ministério para cada um de nós. Amém. Feche seus olhos nesse momento, levante sua mão para o alto e diga assim: Deus me deu um talento. Deus me deu um talento. Deus me deu um ministério. Deus me deu um ministério. Deus quer que eu exerça o meu ministério. Se você olhar para mim, eu sou uma pessoa só. Eu sou muito limitado. Mas quando nós estamos entendendo, quando nós entendemos a palavra do Senhor e quando nós entendemos que o Senhor conta com todos para que esse ministério, o ministério da grande comissão, não estou falando só sobre a nossa denominação, estou falando sobre reino. Deus espera que o reino ele seja expandido com a multiplicação dos talentos que Ele me deu. Se eu transbordar os meus talentos na vida do Jorge, na vida da Matilde, na vida do Tim, na vida do Rafael, na vida da Rúbia, de cada um dos aqui presentes, se cada um de nós, aonde nós formos um Jesus, não um pastor Cláudio, né? Quem sou eu? Mas se nós falarmos de Jesus para outras pessoas, a Igreja Grande Comissão Church, nesse momento, essas 4 paredes, a nossa reunião de domingo, daqui a pouco nós vamos ter uma reunião na quarta-feira, nós teremos estudos em nome de Jesus. Esses lugares serão apenas para recarregar as baterias. Porque a igreja, presta atenção, igreja, ela não é para ficar dentro de 4 paredes. Quem é a igreja? Nós. Quem é a igreja? Nós. Quem é a igreja, Rubens?
Igreja faz diferença lá fora, não é aqui dentro. Você vai ser igreja, Rubens, quando lá fora você perder a sua timidez. Não sei se você é tímido não, tá? Mas quando você perder, vou falar de você não, vou falar de mim. Quando eu perder a minha timidez e começar a falar para as outras pessoas da forma que eu falo para você aqui. Se eu começar a multiplicar esse fogo do Espírito Santo na vida de outras pessoas, daqui a pouco serão muitas labaredas trabalhando ao mesmo tempo. Se Matilde fizer a mesma coisa lá em Davenport, onde ela trabalha, se ela falar de Jesus lá, se ela convidar a pessoa para vir para a igreja, veja bem, a gente não precisa pescar no aquário de ninguém. Falei isso com o Jorge essa semana. A única coisa que nós precisamos fazer é identificar aquelas pessoas que estão afastadas da presença de Deus, aquelas pessoas que não estão visitando nenhum ministério, aquelas pessoas que ainda não foram batizadas, aquelas pessoas que foram batizadas, mas estão desviadas. Jesus não manda nós irmos buscar pessoas em outros ministérios. Não há nenhuma necessidade disso. A única coisa que nós precisamos fazer é olharmos no espelho, reconhecermos o ministério que Deus nos deu e fazermos aquilo que a gente precisa fazer. Ganharmos almas para Jesus. Porque quando nós ganhamos almas para Jesus, nós deixamos de ajuntar. O foco para de ser ajuntar tesouros na terra para juntar tesouros no céu. Quais são esses tesouros do céu? Os tesouros do céu são as almas. Cada alma que você ganha para o Senhor Jesus acrescenta uma pedra na coroa que está separada para você. Não vou pregar sobre isso. Essa coroa está em Apocalipse. Futuro qualquer, a gente fala sobre isso. Deus tem tesouros guardados no céu para as pessoas que entendem essa palavra. Que multiplicação de talentos não é sobre finanças. É multiplicação daquilo que Deus me deu, do óleo que Deus me deu, da unção que Deus me deu na vida de cada um de vocês. Naquilo que Deus colocar. Então eu olho para a vida do Guilherme e vejo, por exemplo, que ele tem uma capacidade de controlar esses aparelhos. É uma unção. Então, Guilherme, uma vez que você usa esse talento que Deus te deu a favor da igreja, você está abençoando para que quando outras vidas cheguem, elas sejam impactadas pelo louvor, tudo funcionando bem. Deus vai usar a sua vida muito mais do que isso. Isso é apenas um começo, é um primeiro passo. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Mesma coisa na vida da Ju. Mesma coisa na vida de cada uma das crianças. Porque criança, ela é criança hoje, mas vai crescer. E quando ela olhar para você e ver que você também é um multiplicador de talentos, quando você entender isso, que você é um multiplicador de talentos, você vai parar de simplesmente querer o culto de domingo. Você vai parar de querer ser um domingueiro. Você jamais vai sair da presença de Deus, porque não há nada mais delicioso do que esse momento, que é essa reunião. Eu anseio durante a semana. Amanhã para mim é o pior dia. Não é porque a segunda-feira a semana está começando, é porque eu ainda vou ter que esperar mais 7 dias até chegar o dia do culto. É isso que tem que arder dentro de nós. Quando Jesus fala sobre a grande comissão, sobre essa multiplicação de almas, saindo do inferno e se direcionando para o céu. Amém? Outra palavra, Jesus ele deu uma noção de como que isso funciona, o que nós precisamos fazer. Veja bem, em Mateus, ou melhor, Lucas, capítulo 10, está escrito assim, 10:1. Depois disso, o Senhor designou 70 e os enviou de 2 em 2, para que os precedesse em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. Nós estamos esperando o retorno de Jesus, amém? Isso aqui é um estágio. Jesus mostrou como que deveria funcionar, como que a grande comissão funciona, porque da mesma forma que ele enviou pessoas na frente, naquela época, ele iria pessoalmente em cada uma das cidades depois, ele está fazendo conosco. Para que nós façamos da mesma forma. Nós vamos na frente, nós falamos sobre o Evangelho, nós falamos sobre o amor de Deus, nós ganhamos alma, nós batizamos as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque Jesus já está voltando. Creia nessa palavra. Eu não tenho a menor dúvida, nós que estudamos o livro das Revelações, o livro de Apocalipse, nós já observamos que a única coisa que está faltando é simplesmente o arrebatamento da igreja para o retorno de Jesus. Porque todos os outros sinais, eles já foram cumpridos. Todos os outros sinais já foram cumpridos. Tudo que a Bíblia determinou como sendo profecia para tempos futuros, já se cumpriu, com exceção do arrebatamento de Jesus, do arrebatamento da igreja por Jesus. Nós já estamos muito próximos. Se não é a nossa geração dos adultos,
será a geração dos nossos filhos. Já estão com a ovelha do sacrifício separada, a ovelha vermelha. Já foi assinada a reconstrução do terceiro templo. Tá tudo muito... Olha, se bobear ainda dentro dessa década. Ou melhor, dentro dessa década, eu ainda creio que o anticristo será apresentado ao mundo. Um salvador. Tudo isso que nós estamos vivendo, vivemos em 2020, estamos vivendo em 2021, tudo isso é preparação. As pessoas estão sendo preparadas para a apresentação de um líder mundial. Um líder que possa controlar esse tipo de coisa. Controlar e impor respeito e segurança em países, que hoje cada país tem a sua soberania. Cada um faz do jeito que quer. A função do líder mundial é justamente colocar esse respeito, colocar limites, estabelecer padrões, e esse líder mundial será o anticristo, acompanhado pela besta, chineses, né? Acompanhado pela besta e pelo falso profeta. Eles serão revelados todos juntos, o líder mundial, a besta e o falso profeta. Porque não são todos os caminhos que levam ao mesmo Deus. Jesus deixou isso muito claro. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somente em Jesus nós encontramos o caminho para o Salvador, para Deus Pai. Somente em Jesus nós encontramos o caminho para a eternidade. Somente Jesus é que reestabeleceu esse contato entre céu e terra, entre céu e homem. Sem Jesus nós não podemos fazer absolutamente nada. E a palavra diz assim, depois disso, o Senhor designou os 70 e os enviou de 2 em 2 para irem a cada cidade onde ele estava para ir. Verso 2, e lhes fez a seguinte advertência, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiro para o meio de lobos. O que eu entendo nisso aqui? Que não vai ser fácil. Tarefa não vai ser fácil, não é para qualquer um. Veja bem, Deus não passa tarefa para pessoas fracas. Deus não coloca à prova pessoas fracas, porque pessoa fraca é como galho seco. Na menor pressão, essa pessoa rompe, essa pessoa quebra, essa pessoa se desfaz. Quando Ezequiel olhou para o vale de ossos secos, ele não viu ali ossos, ele viu pessoas fracas, quebradas. A pessoa ela fica fraca e quebrada quando ela se afasta da presença de Deus. A pessoa fica fraca, debilitada, ela fica quebradiça quando ela para de ouvir a palavra, quando ela para de acreditar. Mas a palavra do Senhor diz, profetiza ao Espírito. Então, Daniel profetizou e dos 4 cantos do mundo veio o Espírito de Deus em forma de vento. Apenas com o Espírito de Deus é que nós estamos fortalecidos para superar todas as dificuldades, para superar todos os desafios e fazermos aquilo que nós precisamos fazer, mesmo sabendo que somos cordeiro em meio a lobos. Estou diante de pessoas fortes aqui nessa manhã. Estou diante de pessoas diferenciadas. Isso não é uma palavra de impacto, isso não é uma palavra para massagear o seu ego. Mas se uma ovelha é capaz de enfrentar um lobo, é porque ela é capaz de vencer também. Amém. Porque a verdadeira ovelha, a ovelha do sacrifício, que é Jesus, ela já está dentro de nós. Amém. Jesus, ele se sacrificou, ele pagou o preço para que nós não precisássemos pagar. A palavra do Senhor me diz que em Cristo Jesus eu já sou mais que vitorioso em todas as coisas. Você entende essa palavra? Você é mais que vitorioso em todas as coisas? Significa que venha o que vier, venha o desafio que vier, venha 2021 da forma que vier, você já está preparado, você já está capacitado para sair, para romper, para vencer em 2021. Receba essa palavra em nome de Jesus. E quem crê, bate palmas para o Senhor, para a glória do nome dele. Ele diz assim, não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudais pelo caminho. O que eu aprendo com essa palavra? Que é hora de nós pararmos, é um reforço daquilo que eu disse há 10 minutos atrás. Pararmos de olhar para as nossas próprias necessidades. Não queira levar nada além daquilo que seja o suficiente para você cuidar da sua família de maneira digna, da sua família de uma maneira honrosa.
uma maneira onde você possa ficar feliz que está todo mundo sendo honrado, todas as pessoas têm aquilo que precisam. Porque tudo que a gente leva em excesso é peso morto na presença de Deus. Vai só ficar te atrasando, tentar te parar o seu objetivo, parar o seu ministério, porque aquilo que Deus tem para nossas vidas é muito maior, muito mais alto. É algo que talvez nesse momento nós nem consigamos entender. Aquilo que Deus tem para nós. Amém. E o que Deus tem para nós são pensamentos de bênçãos, Amém. Nunca de maldição. Aquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, para a sua casa, para 2021, são pensamentos que estão muito acima do que você pode alcançar. A palavra do Senhor diz que aquilo que olhos não viram, que ouvidos não ouviram e que ainda não penetrou no coração do homem, é o que ele tem para os que o amam. Quem ama ao Senhor aqui? A ponto de entender o seu papel nessa grande comissão. A ponto de entender que é preciso nos movimentarmos para que, em primeiro lugar, nós possamos sair desse ambiente. Aqui está sendo bênção, os pastores têm um coração abençoador, cedem a casa com toda alegria, com todo amor, mas o próprio espaço nos impede de crescer. Então você está no seu trabalho, você está indo, olha, de repente você vê um imóvel e já consegue ver a igreja ali, já consegue ver a placa da igreja, grande comissão, você já se vê congregando naquele lugar, tira uma foto do imóvel, tira uma foto do telefone, manda para o pastor, para a gente entrar em contato. Quem sabe Deus não vai usar a sua vida para nos levar para um ambiente maior, onde nós possamos estabelecer o nosso lugar, onde nós possamos receber mais pessoas. Deus vai usar a sua vida para que o reino ele possa ser expandido. Quem crê nessa palavra? Em nome de Jesus. Então o Senhor nos diz, não leva a bolsa, não preocupa com um peso extra. Ao entrar numa casa, dizei antes de tudo, a paz seja nessa casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei o que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes. A vós outros está próximo o reino de Deus. Nós precisamos entender que toda autoridade foi dada a Jesus. E Jesus nos deu essa autoridade. Se você adianta, vá para o verso 19, está escrito assim, eis que vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. No versículo anterior, 17, diz assim, os 70 começaram a regressar, e eles chegaram possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os demônios se nos submetem pelo seu nome. O povo de Deus tem que entender que nós temos autoridade espiritual. Nós temos autoridade espiritual para exercer os mesmos milagres, as mesmas bênçãos que Jesus fez nas nossas vidas, na vida de outras pessoas. Se nós entendemos que nós fomos feitos para exercer, para o exercício dessa autoridade, a sua vida jamais será a mesma. Já parou para pensar, Rubens? Você, de repente, encontra com uma pessoa que está enferma. Às vezes o enfermo ele não sabe que está enfermo. Sabia disso, Jorge? Veja bem, a parábola do filho pródigo. A palavra do Senhor diz que o filho pródigo, ele foi para um lugar para comer a comida de porco. Porco sabe o que é porco? Ele não come a comida dele, não vou nem falar o nome, porque o nome é feio, né? Mas ele não come a comida dele pensando que aquilo é resto. Comida perdida, estragada. Ele come como se fosse a coisa mais gostosa do mundo. Pessoa que está doente, ela não sabe que ela está comendo comida de porcos. Somente quando a pessoa tem o Espírito, a revelação do Espírito Santo, que ela entende que o que Deus tem para ela, a mesa preparada do Senhor, ela é muito melhor. É na mesa do Senhor que nós encontramos as melhores iguarias. Nós encontramos picanha, nós encontramos salada, tudo fresquinho, feito na hora. Jorge, que é cozinheiro, sabe o que eu estou dizendo. Né? Mas a pessoa que está doente, ela não sabe que está doente. Então você, Rubens, chega para uma pessoa e vê, essa pessoa precisa de Jesus na vida dela. Estou identificando que ela está doente. Você começa a identificar que ela fala coisas
que são completamente absurdas quando comparadas à palavra de Deus, que ela está equivocada, que ela está cega. E quando você identifica um doente, é como um médico no natural identificando uma doença, fazendo um diagnóstico na vida de alguém. Primeira coisa que o médico faz é começar a tratar essa pessoa. Você foi levantado como médico de almas. Amém. Você identificando a doença, você tem que começar a tratar. Como é que você trata? Pelo que você pensa, pelo que você acha? Não. Palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E a palavra de Deus, ela é como espada de 2 gumes, que separa juntas de medulas, de ósseos. E nós podemos tratar a vida das pessoas. Muitas vezes, nós temos a oportunidade de ministrar esse remédio na vida de ninguém e nós nos omitimos. Nós preferimos ficar calados do que exercer aquilo que Deus espera que nós façamos. Exercer o nosso ministério. Talvez até por essa timidez, não saber o que fala na hora. A pessoa fica sensível até com o problema da pessoa, mas ela não sabe por onde começar. Vou te dar a palavra-chave. Palavra-chave é: comece a falar, porque o Espírito de Deus, ele vai falar por meio da sua vida. Ele vai fazer com que você se lembre das palavras e você vai poder pregar na vida dessas pessoas. Deus vai usar a sua vida para fazer com que outras vidas se aproximem de Jesus Cristo. E uma vez que nós começamos a trabalhar para o reino, quem trabalha para as nossas vidas é o próprio Deus. Uma vez que nós trabalhamos com alegria, uma vez que nós entendemos aquilo que o Senhor espera de nós e nós exercemos, o Senhor, ele é fiel para nos honrar. Amém. Deus não deixa faltar nada, Deus vai cuidar da sua casa, Deus vai multiplicar todos os seus esforços, Deus vai multiplicar os seus resultados. Tudo que você colocar a mão vai dar certo, porque você sabe, você aprendeu, você entendeu que aquilo que você faz é para abençoar o reino. Uma vez que você entende essa palavra, uma vez que você entende que Jesus já está voltando, que Ele já está à porta, já está batendo, e uma vez que você entende que uma alma doente passando de frente de você, você não é usado, você não se deixa usar, você não fala nada, Deus vai cobrar de você. Deus vai cobrar de você. Por que você não usou o seu talento? E olha, não tem desculpa para o Rei dos Reis, hein? Não tem desculpa. Então, por isso que na Grande Comissão Church nós falamos a verdade, nós pregamos a verdade do Evangelho. Amém. Glória a Deus. Mesmo porque eu tenho sobre a minha vida desde da minha conversão. Desde a minha conversão. A palavra do Senhor fala em Ezequiel 34, dos pastores que apacentam a si mesmos, que engordam enquanto as ovelhas estão passando dificuldades, estão morrendo. Ai dos pastores que se apacentam a si mesmos. Ai de mim, se eu não te entregar o alimento do céu. Ai de mim, se eu não multiplicar talentos na sua vida. Ai de mim, se eu não te fizer entender que aquilo que está por vir, aquilo que nós temos como promessas pela palavra do Senhor, é muito mais caro, é muito mais relevante, está muito acima de tudo isso que nós vivemos agora. Ai de mim, se eu não falo para você que Jesus já está batendo as portas. Talvez você não esteja ouvindo, mas você tem que estar preparado, porque a palavra de Deus diz que Ele virá como um ladrão na noite. Estarão 2 na cama, dormindo. Um vai subir e outro vai ficar. Estarão 2 no campo. Um vai subir, o outro vai ficar. Jesus está exemplificando que mesmo pessoas dentro da igreja, elas vão ficar para trás. Mas eu quero declarar sobre a sua vida que você será aquele que vai subir em o nome do Senhor Jesus. Você será aquele que vai se encontrar com Jesus nos ares. Amém. Glória a Deus. Você será aquele que verá o Senhor face a face. Você olhará nos olhos de fogo do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que aquele dia Ele virá como um raio. As pessoas vão olhar, os que ficarem vão olhar. Vai ser do Oriente para o Ocidente. E todas as pessoas, naquele dia, se ajoelharão e confessarão que Jesus é o Senhor. Amém. Você estará de cima, olhando para essas pessoas, adorando ao Senhor. Nesse grande dia, em nome de Jesus. Te convido a se colocar de pé.